Vamos começar, meu irmão, minha irmã, Fernando Santiago está entrando aí. Vamos começando a nossa live, certo? Vou pedir para o irmão e para a irmã já pegar o seu copinho com água. O meu copinho está aqui. Esse copinho, como eu sempre digo, meus irmãos, é o nosso medicamento. Francenilda, tudo bom? Vou colocar aqui meu copinho, Ismênia. Esse copinho, meu irmão, com água, é o copinho que nós costumamos dizer que é o copinho que é o seu medicamento, é o nosso medicamento, que é a espiritualidade. Vai colocar a medicação nesse copinho para que você tome como remédio. Minha irmã Maria Amor, meu irmão lá de São Amé, Aldimar, certo? Francenilda, tudo bom, minha amiga cigana? Quero convidar os irmãos e as irmãs para a gente agora realmente de cara começarmos a nossa live falando sobre verdade e mentira, mas antes vamos fazer a prece. Já tem alguns nomes aqui de pedidos. Acredito que muitos irmãos vão estar, talvez só vai ver no final, porque às vezes eu não enxergo direito. Mas eu peguei aqui, ó, Francenilda pediu oração, né, Francenilda? Para Bárbara e Marco. Dulciane, não sei se já entrou aí também, quero oração para ela. Sandra Petri, certo? Oração para ela. Quero pedir também para Walter, Nancy, Fernanda, Gerdilane, Rosi, Mauricélia, Maria Amor, Ivânia, Joselma e o irmão, eu acho que é o irmão de Valmor, que faleceu, certo? Lá no Rio de Janeiro, se eu não estou enganado. E todos os outros irmãos que necessitam de ajuda. Vamos a cada um dos irmãos para fazer a sua conexão com a espiritualidade maior. Entrando aí também a nossa irmã Ismênia, minha amiga do coração, certo? Todos vocês são meus amigos do coração, né? Mas tem muitas pessoas aí que é um círculo de amizade de muitos anos, como Ismênia, né? Pro jovem até antes disso, né? Olha só, com o nosso Senhor Jesus Cristo, convidamos os irmãos e as irmãs para fechar os seus olhos nesse momento, para que neste momento nosso mestre amigo Jesus possa jogar o seu manto de luz assim estamos. Que o seu medicamento divino possa fazer efeito no nosso corpo material e espiritual. Nesse momento, Jesus, pedimos a abertura de nossos trabalhos através das diversas falanges espirituais, dos amigos que estão a todo momento ao nosso lado, nos auxiliando, trazendo sempre a paz e a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, Jesus, nós te pedimos que os mestres espirituais que estão a ti ligados, das várias falanges, médicos, enfermeiros espirituais, como Bezerra de Menezes, André Luiz, nosso irmão Luiz Sérgio e outros mais, que possam ao encontro daquelas criaturas que estão necessitando da cura do corpo e do espírito. Queremos pedir também o apoio dos falangistas, das aruandas e também das matas, caboclos pretos, todos esses momento de conexão espiritual. Traga para cada um dos irmãos e das irmãs o medicamento que necessitam. E aqueles nomes que foram citados, tenho certeza de que o Mestre e Amigo Jesus ouvirá as nossas preces, os nossos pedidos, que neste momento recebam essas bênçãos divinas em forma de luz e em forma de paz, que possamos juntos encontrar a serenidade, que possamos encontrar o apoio do Mestre Jesus nas nossas vidas, possamos, acima de tudo, despertarmos espiritualmente para a luz, que essa luz possa se fazer presente na nossa vida, que possa ser parte da nossa vida, assim como Jesus, que é a verdade, o caminho e a vida. Que o Mestre Jesus possa se fazer presente hoje e sempre conosco. Graças a Deus. Entrando aí, meus irmãos, depois dessa prece, vamos agora refletir sobre mais um tema espiritual. Como eu vou falar sobre verdade e mentira. O que é que o irmão pensa sobre verdade e mentira? Vamos utilizar aqui alguns textos bem conhecidos da doutrina espírita. Um dos textos é um texto do capítulo 10, item 21 do Espiritismo, que fala sobre isso. Vamos utilizar também um texto do site Momento Espírita, que fala sobre mentira. E vamos pegar algumas passagens da própria Bíblia, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, para que possamos refletir o que é que os filósofos falam sobre o tema e o que é que a própria Bíblia, que é um livro consagrado por muitos irmãos, especialmente os cristãos de uma forma geral, católicos, evangélicos e os próprios espíritas, certo?
que vai beber lá na Bíblia muitos dos ensinamentos. O que é que a Bíblia fala sobre verdade e mentira? A Bíblia fala sobre verdade e mentira? Tenho certeza que sim. Tenho certeza que sim. A gente vai colocar aqui algumas referências, certo? Mas vamos começar, meus irmãos e minhas irmãs, pela verdade. Alguns dos irmãos que estão aí, certo, já devem ter ouvido falar. Tem uma passagem que provavelmente veio de um provérbio chinês, certo, que fala sobre a verdade. Vamos refletir primeiro sobre a verdade para depois a gente ir para a mentira. Eu vou começar pela verdade porque eu acredito que a verdade é mais importante do que a mentira. Mas também vamos falar sobre a mentira. Mas em relação à verdade, meus irmãos e minhas irmãs, eu vi já falar de uns filósofos da modernidade, da contemporaneidade, que ele fala sobre verdade e sobre a mentira, mas especialmente sobre a verdade. E provavelmente foi através desse provérbio chinês que veio essa primeira fala minha, que eu vou colocar para vocês hoje. Quando nós falamos sobre verdade, a primeira coisa que vem na mente da gente, o que é a verdade? Daqui a pouco a gente vai falar. Mas eu posso dizer para vocês que quando nós analisamos o sentido da verdade, eu posso dizer para vocês que a gente precisa se desarmar, porque muitas vezes nós nos sentimos o dono da verdade. Nós nos sentimos os próprios. Talvez isso aconteça pela nossa condição de orgulho e de não humildade, de acharmos que somos os donos da verdade. Só nós que temos razão em tudo. Isso mostra um pouco do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Mas a partir desse provérbio chinês que eu vou citar daqui a pouco, na contemporaneidade, alguns filósofos, eles dizem, presta atenção, dizem que tem 3 tipos de verdade, para a gente analisar. 3 tipos de verdade. A primeira verdade que a gente pode falar é a sua verdade. Você, meu irmão e minha irmã, que está aí, Ismênias, Osivânia, Mauricéia, Ironaldo, Francenilda, certo? Eu. A primeira verdade é a nossa verdade, a minha é a sua. Cada um tem a sua verdade. Geralmente a gente costuma ser o dono da verdade e achar que tem a verdade absoluta. Nós nos sentimos muitas vezes assim. É a primeira verdade que a gente pode citar. É a nossa verdade, a sua verdade. A segunda verdade, meus irmãos, é a minha verdade. Você tem a sua. A segunda verdade é a minha. E eu vou defender essa minha verdade com unhas e dentes, assim como você vai defender a sua verdade com unhas e dentes. A primeira verdade é a sua. A segunda verdade é a minha. Agora vamos para a terceira verdade que os filósofos falam como que o terceiro tipo de verdade. A primeira é a sua, a segunda é a minha. E a terceira verdade é a própria verdade, que a gente costuma dizer que é Deus. Essa verdade, meus irmãos e minhas irmãs, ela é quase que inacessível, porque nós não temos essa verdade absoluta, que é a verdade de Deus. Nós temos algumas nuances dessa verdade através dos seus avatares, através dos seus mestres espirituais, como por exemplo Jesus, que veio trazer uma dessas verdades, que o próprio Jesus ele se coloca como uma dessas verdades, e a gente vai compreender as palavras de Jesus quando ele se diz a verdade. Rememorando, primeira verdade, a sua verdade. Segunda verdade, a minha. E a terceira verdade, a verdade verdadeira, que é Deus. Provavelmente, meus irmãos e minhas irmãs, esse conceito da contemporaneidade veio de um provérbio chinês, que ele fala, esse provérbio de muitos anos atrás, que fala sobre a mesma coisa. Ele diz assim, não fala sobre verdade, mas ele fala sobre os fatos. Segundo esse provérbio chinês, os fatos eles têm 3 versões, a sua, a minha e a versão verdadeira. Que provavelmente os filósofos da contemporaneidade foi beber lá na cultura chinesa sobre esse aspecto para trazer à tona a reflexão sobre a verdade. Uma coisa importante, meus irmãos, que eu também vou trazer, a gente trouxe aqui um pouco da China para nós. O mestre espiritual Buda, ele diz o seguinte, olha só que coisa interessante, quando ele fala sobre a verdade. Ele diz assim, olha, 3 coisas podem ser escondidas por muito tempo. 3 coisas, segundo Buda, pode ser escondida por muito tempo. Uma das coisas que pode ser escondida por muito tempo é o sol.
A segunda coisa é a lua. E a terceira coisa é a verdade. Que aliás, que não podem ser escondidas por muito tempo. Ele diz aqui. Eu esqueci a partícula não. Segundo o Buda, 3 coisas não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Por mais que queiram, não tem como esconder a verdade por muito tempo. Mais dia, menos dias, esta verdade, mesmo que seja uma verdade relativa, ela aparece. As pessoas costumam dizer no popular que a mentira tem pernas curtas. Não é isso, meus irmãos? E tem mesmo. A mentira tem pernas curtas. Porque mais dias, menos dias, a verdade aparece. Tem uma passagem que eu acredito que os irmãos devam conhecer, que é um texto de Sócrates, que ele traz algumas referências sobre a verdade. Em um texto muito conhecido por alguns dos irmãos, que é chamado de texto As Três Peneiras. Acredito que os irmãos já devam ter visto na internet, algumas pessoas falando. Esse texto, que é atribuído a Sócrates, ele coloca 3 coisas importantes. Ele fala sobre verdade, bondade e necessidade. São 3 peneiras que nós precisamos usar na nossa vida. Esse texto é atribuído a Sócrates, que foi um filósofo ateniense, certo? Que ele pautava a vida da gente em 3 pilares. O primeiro pilar que ele pauta é a verdade. O segundo pilar que ele pauta é a bondade. E a terceira coisa é a necessidade. E ele fala de um texto bem interessante, que ele diz assim: que um rapaz, certa vez, um discípulo, provavelmente, procurou Sócrates, que era um mestre, né, uma pessoa muito inteligente na antiguidade, e perguntou a ele sobre algo que precisava contar a ele, a Sócrates. Disse que tinha alguma coisa para contar a ele. Sócrates, no entanto, ergueu os olhos do livro que ele estava lendo e perguntou, fez perguntas importantes a ele. Ele perguntou, diz assim: o que você, meu irmão ou minha irmã, vai me contar? Já passou por 3 peneiras, é como que eu estivesse falando a mesma coisa para você. Você tem alguma coisa que você vai contar para alguém. E isso que você vai contar já passou pelas 3 peneiras de Sócrates. Vamos ver quais são as 3 peneiras de Sócrates, porque serve para nós também. E essas 3 peneiras, uma delas tem a ver com a verdade, que ela é muito importante. Essa verdade que ela não vai ser escondida por muito tempo, como Buda falou. Aí o rapaz, que não sabia, disse: mas que peneiras são essas, meu mestre? Aí ele disse: vamos para a primeira peneira. A primeira peneira é um dos pilares importantes da nossa vida. Chama-se verdade. O que você vai me contar dos outros, esse fato que você vai contar dos outros, o que você quer contar dos outros, é um fato, é verdadeiro, realmente aconteceu, ou você ouviu contar, ouviu falar? Ele faz essa primeira pergunta: o que você vai me contar? É verdade mesmo que você vai me contar? Esse fato que você vai me contar, se você tem certeza do que está acontecendo ou não? Se você não tem certeza, o que é que você vai fazer? A coisa vai morrer aí mesmo. Essa é a primeira peneira de Sócrates, que a gente pode utilizar para nós. Alguma coisa que chega a nós, que a gente vai passar para frente, você tem certeza do que você está falando? Em tempos de fake news, será que a gente tem certeza de alguma coisa? É a pergunta que eu faço. Uma vez que a maior parte dos fatos, das coisas que a gente vê nas redes sociais, muitos, quase 90%, eu digo para vocês, são mentiras. Muitas das coisas. Isso que você quer passar para frente, é verdade? Esse fato? Se não, fica na primeira peneira. Morre aí mesmo. Porque a verdade vai aniquilar esse primeiro fato, essa primeira questão que você vai contar. Agora vamos supor, Sócrates, vamos supor que isso que você vai contar seja verdade. Porque às vezes pode ser que seja verdade. Aí diz: vamos para a segunda peneira. Olha só que coisa interessante. Mesmo aquilo sendo verdadeiro, não vai ficar somente nessa coisa que é verdadeira. Porque às vezes tem verdades que dói. Vamos para a segunda peneira. O que você vai falar, o que você vai passar para frente, certo? É o que você quer contar. É uma coisa boa. Essa segunda peneira, meu irmão, chama-se bondade. A primeira peneira é a verdade. O que você vai falar da primeira peneira é verdadeiro. Se não for, não passa para frente. A segunda peneira é: isso que você vai falar é bom.
A segunda peneira é a bondade. Se não for bom, se não vai construir nada, se vai destruir um caminho, se vai só atrapalhar os outros, também morre por aí. Nem é verdadeiro e nem é bom. Olha só que coisa interessante que Sócrates está trazendo para o irmão. Mas mesmo assim, se aquilo ali é verdadeiro, se aquilo ali é bom, se passou por essas duas, vamos para a terceira peneira. Mesmo que o que você vai contar seja verdade, seja uma coisa boa, tem que passar pela terceira peneira, que chama-se necessidade. É a terceira peneira de Sócrates. O que você vai contar, o que você vai falar, convém contar. Tem alguma necessidade? Às vezes não tem, mas a gente adora falar e adora o que nós chamamos de fofoca, de passar para frente. Mesmo que não seja. A gente gosta da nossa imperfeição ainda, da nossa animalidade ainda. O que você vai falar resolve alguma coisa, tem alguma necessidade, ajuda a comunidade, ajuda alguém, ajuda a melhorar o planeta? Não. Então, meu irmão, morre aí também. Morre aí também. Oi, amor, estamos te aguardando. Já estamos no Facebook. Já estamos, viu? Não estamos, não? Estamos, Sônia, no Facebook aqui, ó. Tá aberto o Facebook aqui, vai lá. Tá aberto aqui, Facebook e Instagram. Tá certo? Voltando para aqui, a gente estava perguntando se a gente estava no Facebook, a gente tá nos dois aqui. Olha só, voltando para aqui, as três peneiras, elas são, como diz a irmã Ismênia, perfeitas. Aquilo que você vai falar é verdade, aquilo que você vai falar é bom, e aquilo que você vai falar tem alguma necessidade. Se não tem, meu irmão, para por ali mesmo. Morreu, como diz o Matuto, como diz no popular. E ainda Sócrates, ele arremata, ele se passou por essas três peneiras, não conta, não passe para frente, não vai beneficiar ninguém, enterre tudo por aí. Enterre tudo por aí, porque não vai para frente. A gente já começa a refletir sobre a importância da verdade. Olha só, a verdade foi o primeiro dos pilares que Sócrates falou. É verdade aquilo que você vai falar, se não for nem passo para frente. É um dos pilares. E isso já começou, essas reflexões desde a antiguidade. Os filósofos da antiguidade já pensavam e já refletiam sobre a importância e o sentido da verdade. Uma vez que a humanidade, nós de uma forma geral, muitas vezes nós nos apegamos demais às mentiras. E às vezes mentiras que acabam se tornando verdades. Porque uma mentira, dita muitas vezes, pode até se tornar uma verdade para a pessoa. Em tempos de fake news, isso é o que está mais acontecendo. Olha só, meu irmão, de Sócrates a gente vai dar um pulo mais para frente para um dos maiores mestres espirituais, filósofos, educadores e assim por diante, como quero dizer, Jesus. Jesus, ele também foi indagado sobre o que era a verdade. Quem foi que indagou Jesus sobre o que era a verdade? Pilatos. Pilatos perguntou a Jesus, no momento que ele estava lá no Novo Testamento, perguntou, mas o que é a verdade? E Jesus, meus irmãos, olha só, Jesus, ele se calou. Olha que coisa interessante. Mesmo lá, mais à frente, Jesus dizendo que ele é o caminho da verdade e da vida, no momento de diálogo com Pilatos, ele não respondeu. Mas por que será que Jesus não respondeu? Provavelmente, meus irmãos, suponho que ele não tinha condições, conhecimentos e evolução para compreender que ele, Jesus, era a verdade. Ele não aceitava. Ele mesmo lavou as mãos em relação a isso. Perguntado Jesus sobre a verdade, ele num primeiro momento se calou. Olha só, meus irmãos, que coisa forte. Mesmo perguntado a Jesus, ele pensou duas vezes em falar o que é verdade. Uma vez que as pessoas no geral não têm nível de evolução de compreender o que é a verdade na sua essência maior. Mas o que foi que Jesus quis dizer quando ele se colocou como caminho da verdade e da vida? O que é a verdade? O que é que significa a verdade para nós? E o que é que a verdade afeta e muda as nossas vidas? A gente está começando só pela verdade, depois a gente vai para a mentira. Mas vamos começar para a verdade. Jesus, ele fez essa referência mais à frente a ele, dizendo que ele
era o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai se não for por ele. Isso está escrito na Bíblia, no Novo Testamento, em João, capítulo 6. Ele se coloca como o caminho da verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele, Jesus, é o caminho do conhecimento para todos nós. Um dos caminhos importantes, considerado como o principal avatar espiritual desse planeta. Vieram os outros. A gente vê Buda, Sócrates e muitos irmãos com níveis espirituais bem elevados, mas a espiritualidade, especialmente o livro dos Espíritos diz, o maior espírito que colocou os pés aqui na terra chama-se Jesus. O espírito perfeito, o espírito que deve servir para cada um de nós como modelo. E na passagem de João, o próprio Jesus, ele se coloca como a verdade. Em Pilatos, no diálogo com Pilatos, ele não disse que era essa verdade, ele se calou. Mas mais à frente ele diz, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Olha só, que coisa bacana que ele diz. Essa atitude de Jesus determina coisas muito importantes na vida da gente. A relação da verdade com as nossas vidas. Porque, meus irmãos, se não amamos a verdade, se nós nos deleitamos na mentira, não. Se nós amamos na verdade, se nós resistimos à verdade, nós estaremos resistindo à nossa salvação ou evolução. Resistir à verdade é resistir a evoluir. Quando nós colocamos que a verdade é Jesus, a gente está dizendo que nós estamos resistindo a sermos como Jesus, seres evoluídos. E isso está lá na Bíblia falando. Quando nós resistimos à verdade, nós estamos resistindo à luz do Mestre como uma bússola na vida de cada um de nós. Nesse sentido, meus irmãos, a gente tem que começar a observar que o primeiro passo para que a gente incorpore a verdade na nossa vida como processo de evolução espiritual é procurar esse caminho da verdade. Como eu falei, é reconhecer que a luz, que o caminho principal da verdade chama-se Jesus, é o exemplo maior. Mas, meu irmão, a gente não está aqui de forma arrogante dizendo que é só ele que é esse caminho. Ele diz, nós respeitamos todos os outros mestres espirituais avatares, mas eu digo para vocês, Jesus, segundo a própria espiritualidade, é o espírito mais evoluído. Desses irmãos que vieram, como por exemplo Gandhi, ele mesmo não sendo cristão, ele reconhece Jesus como um dos espíritos mais evoluídos aqui na Terra. Em uma passagem de Gandhi, ele diz assim, se metade dos cristãos agissem de acordo com os ensinamentos de Jesus, a humanidade era outra. Por que ele diz isso, meus irmãos? Porque ele conhecia os cristãos. E ele via que os cristãos, naquela época, de uma forma geral, eram incoerentes com o evangelho de Jesus, aquele que dizia acreditar. Aí eu pergunto para vocês, cadê a coerência de muitos dos cristãos da atualidade? De nós? Será que nós estamos sendo coerentes? Será que nós vamos ser um desses cristãos que Gandhi falou, ser a diferença no mundo, se fazer luz como Jesus? O primeiro passo para chegar à verdade é reconhecer a luz. Essa luz é Jesus, como ele mesmo falou. Essa luz, que é esse caminho, ele está indicando que ele é esse caminho. Se você não acredita em Jesus, meu irmão, não tem problema. Se você não acredita em Jesus, não tem problema. Mas eu digo para você, se você ama de coração, você está no caminho de Jesus, independente se você crer nele ou não. Abra seu coração para a luz. Jesus está vendo, Deus está vendo, independente da sua religião. Somos um rebanho só, como o próprio Jesus falou. Deixe que as coisas fluam, mas ame, porque o amor é a tradução de Jesus. Ele não quer saber se você está seguindo ele, não. Jesus quer saber se você está amando o outro. Porque Jesus mesmo disse, reconhecereis aquele verdadeiro cristão por muito se amar. O verdadeiro cristão não é aquele que odeia o outro, não é aquele que diz assim, é só aqui que é bom, é só aqui que tem a verdade. O verdadeiro cristão não é esse não. O verdadeiro cristão é aquele reconhecido por amar o seu próximo, de verdade, independente das barreiras de religião, de cor, de orientação sexual, de qualquer coisa. O verdadeiro cristão não tem preconceito, não discrimina. O verdadeiro cristão é aberto. O seu coração, a sua mente e os seus braços para abraçar as pessoas, para acolher.
Esse é o verdadeiro cristão. Jesus é por isso que é o caminho, porque Jesus acolheu a todos. Aí eu pergunto para os irmãos, qual foi a pessoa que Jesus deixou de lado? Prostituta estava ao lado dele. Prostitutas. Provavelmente homossexuais naquela época tinha. Estava lá no meio dele. Bandidos. Hipócritas. Religiosos, de uma forma geral, que não condiziam com a religião. Estava tudo entre eles. E Jesus não disse, ó. Ele apenas dizia que existem determinadas condutas equivocadas. Mas Jesus acolhia a todas as pessoas sem distinção nenhuma. Uma das bandeiras de Jesus era justamente o acolhimento às pessoas. Tudo bom, Carla? Tudo na paz de Deus, né? Olha só, o primeiro passo é esse, é reconhecer a luz. Se você quer estar com a verdade, vamos reconhecer a luz, a necessidade de você evoluir na luz. Eu posso dizer para você, meu irmão, essa luz representa Jesus. Você que quer estar na verdade, corra atrás de Jesus, do Evangelho. Mas não é o Evangelho que está só na Bíblia, não, escrito não, é o Evangelho vivido. Porque o grande diferencial de Jesus foi a vivência dele. Agora vamos para o segundo passo. O primeiro passo é reconhecer a luz. O segundo passo para você encontrar a verdade é você reconhecer a sua condição de imperfeição. Você não é perfeito, você não é dono da verdade. Já é a segunda condição. Saia do seu trono. Você não é Deus. Você é um simples espírito, mas um simples espírito importante aos olhos de Deus. E você precisa reconhecer que você tem muitas imperfeições. Você não tem a verdade absoluta, você sabe de tudo. Essa é a condição importante. Mas uma condição como essa, de você reconhecer a sua imperfeição, pode muitas vezes imobilizar a pessoa e não ir para frente. Tem uma outra condição que está ligada a esse segundo passo, de você reconhecer a sua perfeição, é buscar a sua melhoria espiritual. Não é você só reconhecer que tem coisa ruim dentro de você, não. É reconhecer que tem, mas olha, eu vou melhorar. A proposta de Jesus é justamente essa. Jesus veio para os doentes, os que estavam com necessidade de melhoria espiritual. Aí você precisa fazer o que? Dizer, olha, realmente eu sou orgulhoso, eu sou isso, mas eu vou fazer o que? Me esforçar para ser uma criatura melhor. Olha só, lá no Espiritismo, na doutrina espírita, diz assim, o verdadeiro espírito se reconhece por domar as suas más tendências e inclinações. É você saber que não é santo, mas você pode domar isso que está dentro de você. Pode, como não sei se o irmão Luiz Sérgio está aí, o nosso irmão Laelcio, que é o pai dele, diz assim, é domar os leões que estão dentro de você, os tigres que estão dentro de você. Enquanto você não domar esse seu lado animal, você não vai para frente. Ou seja, primeiro passo é encontrar a luz. Segundo passo é você se encontrar na sua imperfeição, mas também na sua potencialidade de se melhorar. O terceiro passo, meus irmãos, está ligado a esse segundo, na questão do processo de melhoria. Para que você encontre a verdade, não é só encontrar a luz que é Jesus, não é só você reconhecer a sua imperfeição e procurar se melhorar, é você se transformar verdadeiramente. É o ponto central da verdade. O ponto central da verdade, o próprio Jesus, é a transformação. Não adianta você estar dentro de uma igreja, orando o tempo todo, tendo muito conhecimento, mas não se transforma. As pessoas que se converteram de verdade para o Evangelho de Jesus, elas se transformaram. Vejam os exemplos que estão na Bíblia. Zaqueu, ele foi o mesmo depois do encontro com Jesus? Jamais. Maria de Madalena foi a mesma depois do encontro com Jesus? Não. Lázaro, o filho da viúva de Naim, e muitos irmãos que tiveram encontros importantes com Jesus, até os religiosos, depois desse encontro maravilhoso, que se predisporam, se transformaram. Porque se predisporam, é preciso ir a Jesus. Jesus está o tempo todo de braços abertos para você. Aqui fala sobre isso em João, capítulo 3, versículo 3 a 4. Diz assim, olha, falando sobre essa importância da verdade e da testificação, do seu testemunho da verdade no Evangelho de Jesus. Diz assim, ó, presta atenção. João, capítulo 3, versículo 3 e 4.
porque muito me alegrei quando os irmãos vierem e testificarem a tua verdade, a verdade de Deus. Como tu andas na verdade. Olha só. Como tu andas na verdade. João está falando isso aqui. Como Jesus andava na verdade, dando exemplo. Não tenho maior gozo do que isto, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. João estava fazendo uma referência lá no Novo Testamento, que é importantíssimo a pessoa andar na verdade. No Evangelho. O verdadeiro cristão precisa andar no Evangelho. E uma coisa importante, o Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs. Boa noite, meu irmão Irã, que está entrando aí. O Evangelho de Jesus, ele tem um diferencial muito interessante na vida das pessoas. É um Evangelho que traz a verdade e uma verdade que dá esperança para as pessoas. O Evangelho tem que dar esperança. O Evangelho não pode dar ódio, desespero e falta de fé no futuro. Não há razão para desanimar quando vemos a verdade. Tem gente que tem medo da verdade, mas não há razão para ter medo da verdade. Não importa, no próprio João, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, ó, e qualquer que nele esteja, está a esperança que purifica a si mesmo, como também ele que é puro. João está dizendo aqui que a verdade é pureza, a verdade é estar com Jesus. Jesus é verdade e é pureza para o nosso espírito. Olha só, meus irmãos, a gente falou aqui sobre a verdade desde Sócrates. Falamos sobre a verdade no ponto de vista de Jesus, que é muito importante. A verdade é esse instrumento importante para que possamos crescer e evoluirmos. Agora, existe infelizmente muito de nós que em alguns momentos da vida da gente nós nos apegamos às mentiras. Vamos falar agora sobre mentira. Mentira que é o contrário da verdade. Olha só, a mentira. O que é que eu posso dizer para você no primeiro momento? Eu posso dizer, meus irmãos, que a verdade muitas vezes pode doer. Para muitas pessoas a verdade dói. Para algumas pessoas, meus irmãos, a dúvida, ela corrói. É muito ruim você estar com dúvida. Mas a mentira, ela destrói. A verdade pode doer, a dúvida pode corroer, mas a mentira pode destruir a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor e que você, porventura, fale alguma coisa que não seja correta com relação ao outro, que não passe naquelas 3 peneiras que eu falei no início de Sócrates. Certo? Depois da mentira, meus irmãos, depois da primeira mentira que você disser, toda a verdade que vir pela frente vai virar dúvida. Ou seja, temos que primar pela verdade, porque a boca que fala de mentira, ela vai se transformar mentira em verdade para ela. Ela vai acreditar naquela mentira e para ela vai acabar se tornando uma verdade. E a mentira, meus irmãos, ela significa engano, a mentira significa impostura, a mentira significa fraude, a mentira significa falsidade. Tudo isso aqui, vocês vão encontrar isso aqui no dicionário. Mas espiritualmente a mentira vai constituir, acima de tudo, com impostura espiritual, falta de evolução do espírito. A pessoa que se compraz na mentira, infelizmente é uma pessoa que ainda não tem evolução espiritual, que precisa se melhorar. Mas essa mentira, ela acontece no nosso dia a dia, a gente precisa ir trabalhando essa mentira. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 20, Allan Kardec diz o seguinte, presta atenção, olha. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e desmascarar a mentira pode constituir um dever. Você desmascarar mentira e hipocrisia é um dever de você enquanto espírito, é um dever de você enquanto cristão. Pois mais vale que caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Nós não podemos calar diante da mentira, temos que falar a verdade sempre, mesmo que a verdade doa. Em tal caso, que Allan Kardec está dizendo, o espírito aqui no caso é São Luís, em Paris,
que passou essa mensagem em 1860 para Allan Kardec, diz o seguinte: em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes, porque a mentira vai trazer mais desvantagem, mais inconvenientes, não só para você, mas para toda uma comunidade ou pessoas que estão ao seu redor. Mentira não constrói, como eu falei, mentira destrói. O grande Aristóteles, ele diz assim, sobre a mentira: que vantagem tem os mentirosos? Qual a verdadeira vantagem que esses mentirosos têm? A de não serem acreditados quando dizem a verdade, porque eles são desmascarados. Aristóteles já falava isso na antiguidade. Qual a vantagem que um mentiroso tem? Porque daqui a pouco ele vai ser desmascarado. Que vantagem, meu irmão, você vai ter? Se você mentisse, daqui a pouco você vai ser descoberto que você mentiu, que você fraudou, que você fez coisas erradas. E às vezes coisas tão bestas que você nem precisa fazer. Mahatma Gandhi também fala sobre a mentira. Ele diz assim como uma gota de veneno que compromete um balde inteiro, também a mentira, por menor que seja, estraga toda a nossa vida. Mahatma Gandhi coloca a mentira como um veneno que estraga toda a nossa vida. O grande escritor espírita, escritor universalista Victor Hugo, ele diz assim: mentir é absoluta, não é possível mentir pouco ou muito. Não tem esse negócio de mentira pequena ou grande, não. Mentira é mentira, ou grande ou pequena. Quem mente, mente. A mentira, para Victor Hugo, é a própria face do demônio. Ele coloca o demônio aqui como espíritos não evoluídos. Olha só que coisa interessante. Outro grande escritor chamado Cícero, filósofo, ele diz assim: ninguém acredita em um mentiroso, mesmo quando ele diz a verdade. Ninguém acredita em um mentiroso, mesmo quando ele diz a verdade. Tem gente que mente tanto que às vezes a pessoa é conhecida por ser mentiroso. E mesmo que em algum momento ele vá dizer a verdade, ele não vai ser compreendido porque ele diz: não, ele deve estar mentindo. Mentiu. Erasto diz assim: olha, é melhor repetir 10 verdades momentaneamente do que admitir uma só mentira, uma única teoria falsa. Ou seja, para a própria ciência, a mentira não acrescenta em nada, porque são baseadas em teorias falsas, precisam ter comprovações, e essas comprovações precisam se basear em fatos verídicos. O amor está dizendo aqui: minha sogra dizia que quem mente rouba. É verdade. Olha só, e Jesus? Já falamos aqui, Jesus, ele falou sobre a verdade. Ele se colocou como uma verdade. Mas Jesus também ele se colocou em relação à mentira. Ele recomendou, Jesus, expressamente e taxativamente, o seguinte, em Mateus capítulo 5, versículo 37, ele diz assim, ó, isso é muito importante, que pode ser utilizado por nós todo dia. Aquela pessoa que tem dúvida em falar: eu vou dizer a verdade, eu vou dizer a mentira. Aí, se você é cristão, meu irmão, vamos escutar o que Jesus falou. Diante de qualquer fato na sua vida, das peneiras de Sócrates, se você passou ou não, mas Jesus diz assim, para Jesus: seja, porém, o vosso falar sim, sim, e não, não. Isso aqui é muito corriqueiro dentro do meio cristão, dizer que o seu falar seja sim, sim, não, não. Não tem segundo em cima do muro. Não tem ficar em cima do muro, não tem meio sim ou meio não. Ou é sim ou é não. O seu sim deve ser sim, o seu não deve ser não. Porque o que passa disso é procedência maligna, porque se você está em dúvida, é porque o seu espírito ele não sabe realmente o que é que você pode fazer em termos de prejuízo para você próximo. Mas é importante você observar, se a sua própria consciência está dizendo que você tenha cuidado, não vá à frente, que o seu falar seja sim, sim, ou não, não. O próprio Jesus está dizendo. No Antigo Testamento, Provérbios capítulo 12, versículo 22, diz assim, o Senhor, ele está falando aqui de Deus, né? Odeia os lábios de um mentiroso, mas se deleita dos que falam a verdade. Está lá em Provérbio. O irmão Rogério está aí dizendo que minha avó dizia que a mentira
era a arma do diabo. É verdade. Esses provérbios antigos eu acho fantástico, porque traduz muitas coisas para a gente sobre a espiritualidade. Mas em provérbios, como eu estava dizendo aqui, ó, os lábios de um mentiroso, para Deus, não é bacana. Deus se deleita com os lábios que fala a verdade. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 16, ele diz assim: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não minta em relação ao próximo. Porque você, quando faz isso, aquilo ali que você faz volta para você. Aquela mentira que foi plantada um dia vai ser descoberta, vai ser desmascarada. E você é que vai ficar mal fita. Tenha muito cuidado. Eu digo isso não só para você, para mim também. Tem que ter muito cuidado para o nosso falar. Em Salmos, o salmista Davi, Salmo 101, versículo 7, diz assim: quem pratica a fraude é uma mentira, não habitará no meu santuário, no santuário de Deus. O mentiroso não permanecerá na minha presença. A mensagem do Antigo Testamento, você vê esse é uma mensagem muito forte, coloca-se um Deus assim mais rígido, mas ele coloca uma coisa importante que a gente pode traduzir, que a espiritualidade maior, que Deus, ele não gosta de fraude. Quando ele diz assim, o seu santuário, na sua vibração, no seu plano vibracional, você não vai estar próximo dos espíritos iluminados, como Jesus, como os espíritos maiores, se você frauda, se você mente. Porque para estar na presença de Jesus, é preciso estar com o coração puro e limpo. Em Efésios, capítulo 4, versículo 25, diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao teu próximo, mesmo que doa, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando você mente para o outro, você está mentindo para você mesmo, porque você é o mesmo corpo, é o corpo de Deus. Nós somos um corpo só. Em Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10, diz assim: não mintam uns aos outros. Obrigado, viu, Rogério? Obrigado. Colossenses: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do homem velho, homem ou mulher velha. Não adianta a gente estar apegado a essas práticas de mentira, de fraude, de corrupção. É preciso a gente se renovar, se revestir de um homem e mulher novo, de ter um conhecimento novo. Em Colossenses já dizia isso lá na Bíblia. Tiago, mais no Novo Testamento, capítulo 3, versículo 14, diz assim: contudo, se vocês abrigam no seu coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, porque isso vai fazer com que você negue a verdade, o seu coração amargo e a sua ambição egoísta. No Apocalipse, um livro que muitas pessoas têm medo, que acham que o mundo vai se acabar, que não vai. O Apocalipse não é isso. O Apocalipse é uma simbologia da transformação, não do planeta só, mas nossa. No Apocalipse também fala da mentira e diz assim: fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Tudo práticas equivocadas que a gente precisa ir se melhorando com o tempo, né? No capítulo 2 de João, versículo 21, diz assim: não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem, porque nenhuma mentira procede da verdade. Nós, meus irmãos, que somos cristãos, que conhecemos a verdade do Cristo, não podemos fazer de conta que não conhecemos. A gente precisa estar ligado à verdade que é Jesus. E ele diz assim: para a gente que conhece a verdade, a gente é muito mais cobrado. Quem mais sabe, mais será cobrado do que aquele que menos sabe. Uma coisa interessante também que eu posso dizer para vocês, numa pesquisa que eu fiz na internet, em um site Momento Espírita, ele considera nesse site, que fala sobre a mentira, pode botar Momento Espírita, mentira. Ele diz que a mentira é um vício. A mentira é um vício moral que se instala em nós e muitas vezes nem percebemos que a mentira está instalada em nós e muitas vezes toma conta da nossa vida. E como todo vício, meus irmãos, ele toma conta aos poucos, não é de uma vez só não. Nós vamos começando a mentir aos poucos, de mentiras pequenas, de coisas pequenas, que a gente acha que não é nada, não vai causar mal nenhum para o próximo.
Começa de coisa pequena, depois vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Esse vício, meus irmãos, de pequeno, logo mais adiante, vamos ver que está preso a mentiras maiores do nosso dia a dia, que vão prejudicar não somente a nós, mas os outros, que acaba reverberando depois em nós. E muitas vezes deixamos de conviver com a verdade para vivermos na mentira. Preste atenção, vou repetir mais uma vez. Deixamos de conviver com a verdade para vivermos na mentira. Quem escolhe somos nós, de viver no mundo de mentiras. Se é tão mais fácil a gente viver no mundo de verdade, um mundo que não vai trazer tantos transtornos assim para a gente, pode trazer dores no primeiro momento, mas depois vai ser mais tranquilo, porque quem está com a verdade está com Deus e está com Jesus. Aí eu pergunto para vocês, tem cura para esse vício que é mentira? Tem. A cura para esse vício está em nós. Você não vai tomar um remedinho, né? Um copinho com água desse aqui só, que é fluidificado, que é muito bom, que vai resolver o seu problema de ser um mentiroso, uma mentirosa, não. Basta você, em primeiro lugar, começar a ser mais verdadeiro. Vamos usar as 3 peneiras de Sócrates, vamos usar o que Jesus falou. É preciso que nós nos aceitemos como nós somos. A gente não minta para nós mesmos, que nós somos infalíveis, que nós somos imperfeitos, mas que nós temos uma capacidade grande de transformação. É preciso que nós pensemos nisso. Quando nós acharmos que é necessário contar uma mentira, meus irmãos, reflita antes de falar. Porque com certeza você vai fazer a opção então pela verdade. Reflita antes de falar. Falar, por mais dura que a verdade seja, ela precisa ser descoberta, que é melhor do que a mentira, porque a mentira vai fazer você cair. No site Momento Espírita, como eu falei, que ele pega um livro que vocês podem acessar na internet, que é um livro Vida, Desafios e Soluções, que é do espírito de Joana de Ângeles, que é psicografado por Divaldo Franco. Ele diz o seguinte: olha, mentira é sempre mentira. Essa aqui é a mensagem de Divaldo. Ele diz assim: olha, mentimos para obter algum benefício. A gente não mente só por mentir, para que a gente tenha algum benefício, para a preservação da nossa imagem, para evitar um sentimento de vergonha por verdadeira covardia. E a frente dizendo, olha, assim como um amigo que não diz ao outro o que realmente pensa e deseja dele, um amigo de verdade, ele diz a verdade para você, não mente. Você fala para as pessoas que estão ao seu redor as coisas que... Porque o amigo de verdade fala. Agora tem que saber como falar. Você não vai falar para você derrubar mais ainda a pessoa, não. Porque a verdade dói. Você vai aos poucos trazendo para a pessoa determinadas coisas que ela precisa saber. Gradativamente ela... E na mensagem de Divaldo, ele continua dizendo assim, ó, se o amigo possui defeitos, alertá-los a respeito, bate nas costas, a gente tem um costume. Você, ao invés de alertar, bate e deixa para lá. Permite-se que o erro continue. A gente ser bom para um amigo não é só ficar batendo nas costas dizendo que está tudo bom, não. Tem alguma coisa que pode não estar boa e você precisa alertar. A mãe que mente para o seu filho pequeno, por exemplo, afirmando que já volta, tem muito esse costume, né? E na verdade se ausenta por longas horas, está fazendo coisa errada, é melhor dizer, eu vou ali, vou demorar um pouquinho, mas eu volto. Certo? Aí ele diz, serve-se da mentira alguns que afirmam serem técnicos em tal ou qual área, não passando na verdade meros aprendidos. Dizer que você é bom demais naquela área, você não sabe de nada. Para dizer que realmente é bom, orgulho. Precisa desses envaidecimentos, engrandecimentos, você dizer que sabe de tudo, né? Não precisa, seja real, mostre o que você sabe realmente, né? E na mensagem, ele diz assim, utilizam a mentira aqueles que oferecem um produto como sendo de primeira linha quando não é. Mentem todos aqueles que fazem promessas, sabendo antecipadamente que jamais poderão cumprir. A pessoa que faz promessa e que sabe que não vai cumprir é um mentiroso. Não está mentindo, não é para o outro, não é para ele mesmo. Natural que tal clima gere desconfiança e descrença, itens que prescindem ao relacionamento atual das criaturas. Há quem acredite ser normal a criança mentir. É normal uma criança mentir? Aqui no Instagram está fechando, viu pessoal? Vocês podem ir lá para o Facebook.
Não, eu vou fechar e vou abrir aqui de novo, tá certo? Aqui no Facebook, no Instagram, eu vou fechar. Vocês aqui do Facebook, de só um minutinho, eu vou fechar aqui pra gente começar de novo, viu? Só um minutinho, você fechar aqui. Um minutinho. Só um minutinho que a gente continua, viu? Pá. Vamos ver. Conexão. Uma hora, deu uma hora já te falo. Não espera que o pessoal entre aqui. Só um minutinho, viu? Pra gente continuar falando, né? Eita, o pessoal ainda tá todo mundo aí, né? Valmor, Aniel, Geralda, tudo na paz, né? Deixa o pessoal entrar aqui, só 30 segundinhos, aí a gente começa. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, só pra aliviar a mente e a garganta. E a gente continua falando sobre a mentira. Como eu tava dizendo, o pessoal tá entrando aí. Olha só, a mentira, né? A mentira gera desconfiança, gera descrença, né? E muitas vezes a gente acredita que é normal uma criança mentir. Não é normal. E ainda tem gente que diz assim, criança não mente, criança mente também. Criança mente também, a gente tem que ter muito cuidado de estar junto. A gente tem que ter cuidado enquanto pai, enquanto mãe, não ensinar para o filho a mentir, porque ele vê em nós um exemplo. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Contudo, meus irmãos, de volta a dizer que o mentiroso é sempre alguém enfermo. Uma pessoa que mente é uma pessoa que está doente, doente do espírito. E em razão mesmo de sua forma de proceder, se torna desacreditado. É uma doença que vai fazer ele se tornar desacreditado. Ninguém vai acreditar nele, mesmo que em algum momento ele expresse a verdade. Eu já falei isso anteriormente. Para quem está habituado à mentira, se torna muito natural alterar o conteúdo, a apresentação dos fatos. Para mentir, coisas que você vai falar para frente, tanto faz como tanto fez, que seja verdadeiro ou mentiroso. O mentiroso é assim, se compreende a mentira. Manipula a seu bel prazer as informações e os fatos, ele nem se importa com nada, né? As raízes da mentira se encontram num lar instável, mal formado, quando não emanam dos conflitos da personalidade que induzem a ser a fuga da realidade e oculta a fantasia. Vou repetir, de onde é que vem a mentira? As raízes da mentira se encontram num lar instável. O pai e a mãe que mente, o pai e a mãe que vivem em desacordo, em situações complicadas, dá exemplos negativos para os filhos, né? Quando também, mano, de conflitos da sua personalidade, problemas da sua personalidade, da sua formação mesmo. E muitas vezes a pessoa que cultua fantasias e foge da realidade. Então, a irmã Joana de Ângeles, o espírito de Joana de Ângeles, diz que faz imperioso, que é necessário, que a gente comece a estabelecer uma disciplina rígida na arte de falar, na arte de pensar, procurando fazer com que cada um de nós faça exatamente o que é falar a verdade, o que precisa ser falado, o que viu ser falado de forma coerente, né? Correspondendo realmente aos fatos. E ela ainda diz assim, esta é uma maneira de vital importância para se abandonar o vício da mentira. Para se abandonar o vício da mentira, quem tem que fazer um grande esforço é você mesmo, né? Não há necessidade de mentir, segundo a irmã Joana de Ângeles, e toda vez que nós nos servimos à mentira, estaremos demonstrando um distúrbio de comportamento que precisa urgentemente ser corrigido. Uma pessoa mentirosa precisa ser corrigido, porque isso é um distúrbio de comportamento. Mentir compulsivamente é um distúrbio chamado de mitomania. Uma pessoa que mente muito é mitomania. Essa mitomania não vai pensar que é mito não, né? É uma pessoa que mente muito, né? A verdade deve sempre ser dita com naturalidade. Não é feio falar a verdade, sem alarde, mas na íntegra, jamais adornada com fantasias e conclusões pessoais. Ou seja, é melhor falar a verdade do que mentir. Falamos inicialmente sobre a verdade que está no Cristo, que está no amor. Falamos mais à frente, agora estamos concluindo a parte da mentira, se contrapondo à verdade como a verdade sendo o passo principal para o nosso processo de evolução do espírito. E eu vou encerrar essa reflexão para ir já fechando a nossa reflexão da live de hoje com uma mensagem do pastor, não sei se vocês conhecem, um pastor muito inteligente que chama Caio Fábio.
pastor Caio Fábio. Ele, um pastor que tem muito conhecimento, está no YouTube, nas redes sociais, várias palestras, né? Você pode não concordar com tudo que ele fala lá, mas tem um nível de inteligência, de lógica muito grande. E ele fala sobre esse assunto aqui, de verdade e mentira. E eu quero encerrar com a fala dele, do pastor Caio Fábio. Preste atenção. Ele diz assim: se alguém se dispuser a pular e praticar a palavra de Jesus, simplificando a sua própria existência, saberá o que é a verdade e experimentará a libertação. Não antes. Ele ensinou que esta é uma decisão de fé que segue, que se lance, que não sabe mais como voltar. Você, quando vai para Jesus, você vai estar na luz e na verdade você jamais irá voltar para o mundo de mentiras que você tanto quis ficar por muitos e muitos anos, por muitas e muitas encarnações. E eu encerro com essa reflexão aqui do pastor Caio Fábio. Quando você vai para Jesus, quando você vai para a verdade, você está deixando a mentira de lado e você está se fazendo na luz, que é a própria verdade que precisamos para a nossa vida. Certo, meus irmãos? Não sou aqui dono de verdade, apenas estou aqui refletindo sobre o Evangelho. Estou trazendo algumas passagens espíritas que a gente possa refletir. Quem quiser pode colocar seu comentário aí, certo? A gente vai estar fechando a nossa live. Agradecendo a todos os irmãos e a todas as irmãs pela paciência de 1 hora e um pouquinho estar aqui me escutando. Poderia até estar escutando outra live de cantor bacaníssima que tem por aí, mas estão aqui me escutando, certo? Quero agradecer bastante pela paciência de 1 hora estar escutando aqui falar sobre verdade e mentira. Não sei se o que eu falei é a pura verdade, mas eu sei que o que eu falei é de coração e é a minha verdade. Espero que a sua verdade também vá caminhar nessa verdade que é a luz. Procure, não siga o que eu estou dizendo, siga o que o seu coração está dizendo que é certo. Procure se inspirar em Jesus. Fechando nossos olhos, agradecendo a Deus, Pai Criador, agradecendo a Jesus, nosso irmão maior. Pedindo a toda a equipe espiritual, dos caboclos, pretos velhos, ciganos, aos mestres espirituais, que auxiliem a todas as criaturas que estão nesse momento, que procurem abrir a mente e os olhos para as verdades do plano maior, que é o plano da vida eterna. Que neste momento de provação e expiação, nós possamos compreender a importância dessa vida, a importância dessa encarnação, agirmos dentro da verdade e tirarmos a mentira da nossa vida, que possamos sermos luzes espirituais igual ao Mestre Jesus, que é o modelo e guia para todos nós. Que neste momento, Jesus, os irmãos abençoados, os enfermeiros espirituais, fluidifiquem as águas de todos os irmãos que colocaram seu copinho com água para depois tomar, utilizando como medicamento que ajuda nas vibrações do corpo e do espírito. Pedimos que os irmãos amigos auxiliem a todas as criaturas, amigos e inimigos do passado e do presente, que está no nosso coração, sermos o sal da terra e dizermos a uma voz só: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Amém. Graças a Deus, graças a Jesus.